Imagina que esse círculo representa R$1 milhão. Isso daqui é como 10 milhões de reais se parecem. Já isso são 100 milhões de reais. E isso daqui seria nada mais nada menos do que 1 bilhão de reais. Às vezes fica um pouco difícil da gente entender qual que é a dimensão e a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão. Se a gente fosse representar em segundos, 1 milhão de segundos seria o equivalente a menos de 12 dias. Já 1 bilhão de segundos são quase 32 anos. O Jeff Bezos, dono da Amazon, ele tem uma renda de mais de 180 bilhões de dólares. Então a gente tem você, provavelmente fazendo um trabalho que você conseguiu por causa da faculdade que você escolheu, ou então de uma oportunidade que caiu no seu colo. Você vai dormir e acorda martelando todos os dias na sua cabeça a mesma coisa. Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? Os meus planos para mim, eles eram muito maiores. E aí você basicamente não tem muito guardado, vende o almoço para comprar a janta e no final das contas o dinheiro mal dá para chegar no final do mês. Eu sei como é a sensação. Você se sente perdido, frustrado, até mesmo com um pouco de raiva. Porque no final das contas, todo dia é a mesma rotina. E aí em um momento de fuga, você abre um Instagram e você vê mais um moleque dizendo que fez 1 milhão só no último mês. Tudo que você consegue fazer é você se sentir culpado pelo que você não fez. E aí você se pergunta, como que eles conseguiram isso? Eles tiveram sorte, eles nasceram ricos, eles trapacearam pra conseguir esse dinheiro. O dinheiro não faz essas pessoas felizes, o dinheiro, ele é mau. Será que eu não sou inteligente o suficiente? Acho que eu simplesmente não tenho sorte no final das contas. O peso de você ainda não ter chegado lá vai te consumindo aos poucos. Fortuna, construir riqueza, tudo isso parece um sonho absolutamente distante. Viajar, pagar suas dívidas, comprar um carro dos sonhos, quem sabe ajudar seus pais, tudo isso parece impossível. E essa provavelmente é a história da maioria das pessoas. E é por isso que você se identifica com muitas dessas coisas que eu falei aqui. Só que talvez o que você não saiba é que durante anos da minha vida eu vivi essa história. Eu não tô aqui pra te vender um curso sobre como fazer um curso ou te prometer uma fórmula mágica pra sair da corrida dos ratos, porque isso tá escrito no livro do Pai Rico, Pai Pobre. Mas eu quero te contar aqui quais são os 5 princípios do dinheiro que ninguém nunca te contou, que não te ensinaram na escola, na faculdade, no MBA e no doutorado, e que com certeza eles podem ser a base sobre a qual você pode trabalhar, suar e construir uma realidade melhor. O princípio 1 é que existem 4 maneiras de você ganhar dinheiro. E toda a minha base sobre dinheiro, ela vem de 2 lugares: os meus pais e o ambiente onde eu cresci. Basicamente, enquanto os meus pais discutiam por não ter dinheiro, eu convivia com 2 tipos de crianças: as que tinham dinheiro para pagar uma escolinha de futebol e as que não tinham dinheiro nem para comprar o próprio material escolar. E eu tava no meio disso. Eu conseguia ver claramente que o dinheiro era um acesso a coisas básicas, a oportunidades e a diversões. Eu era o tipo afortunado bastante para ter o material escolar, mas era o caderno da Tilibra dos esportes, que não tinha adesivo, mas eu não tinha o dinheiro para pagar a escolinha de futebol. Só que para mim, ao contrário do que acontecia com muita gente, eu não demonizei o dinheiro e nem tinha raiva de quem tinha dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro de uma forma, ele me atraía, porque eu via a vida das pessoas que tinham dinheiro e eu falava assim, caraca, essas pessoas têm muito mais oportunidades, liberdade, segurança, diversão do que as pessoas que não têm dinheiro. E não, eu não tô dizendo aqui que todas as pessoas ricas são felizes. Eu sei que felicidade é muito mais sobre ser do que sobre você ter. Só que o conforto que o dinheiro pode te trazer, ele era nitidamente uma coisa que eu queria pra minha vida. Então não tem como discutir. É muito mais confortável você poder, sei lá, fazer o supermercado sem precisar se preocupar em ficar contando as moedinhas. E foi por isso que desde cedo eu ia dormir e acordava com a mesma pergunta na cabeça: como que eu vou ganhar mais dinheiro? E durante um tempo da vida, todas as minhas referências sobre ganhar dinheiro me fizeram a chegar a uma conclusão errada. E a conclusão de que a única maneira de ganhar dinheiro é eu trocar tempo por dinheiro.
Em um trabalho padrão, a quantidade de dinheiro que você ganha depende da quantidade de tempo que você se dedica a esse trabalho. Se você ganha R$20 por hora e trabalha 40 horas por semana, você vai levar mais ou menos 24 anos para alcançar R$1 milhão. E isso sem a gente considerar imposto, despesa, inflação que você vai encontrar ao longo do caminho. Mas como eu era inconformado que essa era a minha única opção, eu fui estudar e buscar conhecimento fora da escola, fora do meu ambiente familiar, inclusive. Aí eu fui ler livros como A Psicologia Financeira, O Investidor Inteligente, O Quadrante do Fluxo de Caixa, A Via Expressa dos Milionários, e eu acabei descobrindo que existem outras 3 maneiras de ganhar dinheiro que normalmente ninguém te explica de uma maneira clara. Basicamente, você pode resolver o problema de outras pessoas, criar uma empresa ou então se tornar um investidor. E a melhor maneira de começar a sua jornada para ganhar mais dinheiro, sem dúvida, é resolvendo problemas de outras pessoas. E é claro que resolver os problemas de outras pessoas vai acabar demandando o seu tempo e no final das contas você vai estar sempre trocando um pouco do seu tempo pelo dinheiro. Mas por mais que isso pareça injusto, no jogo do dinheiro, muitas vezes não é sobre o quão duro que você trabalha, o quanto que você sua, o quanto que você dá o sangue, mas é sobre o valor que o mercado tem de percepção sobre o seu trabalho. Por mais que isso pareça bobo, foi essa mudança de perspectiva que fez com que eu encontrasse as maiores oportunidades da minha vida de fazer dinheiro. E aqui com certeza entram 2 aprendizados que eu vou passar para os meus filhos. O primeiro é que quanto maior é o problema que você resolve, mais bem pago você vai ser. E o segundo é que quanto mais dinheiro você coloca no bolso dos outros, mais dinheiro você vai ganhar. Então, por mais paradoxal que isso seja, se você quer ganhar mais dinheiro, não é o dinheiro que você deveria procurar. Você deveria procurar por problemas e, mais importante ainda, por soluções para esses problemas. Tá, Pedro, mas como que eu encontro por soluções desses problemas? Esse é justamente o nosso princípio número 2, que quanto mais você investe em você, mais cara custa a sua hora. E eu sei que eu já falei que vender o seu tempo não é a melhor maneira de ganhar dinheiro, mas no final das contas, todo mundo está dedicando um pouco de tempo e sendo pago por isso. A diferença é que algumas pessoas são muito mais bem pagas por hora do que outras pessoas. Agora, como que a gente maximiza o valor que a gente recebe pela nossa hora, para a gente resolver problemas? A verdade é que existe uma coisa em comum entre você e absolutamente qualquer pessoa no mundo. Vocês têm 24 horas todos os dias para gastar. E não, eu não sei como é a sua realidade, só você sabe como que é difícil caminhar nos seus sapatos. Mas sem dúvida, por maiores que sejam os seus problemas hoje, você pode ter uma certeza. Hoje, a sua vida é o sonho de muita gente. E você precisa reconhecer isso e fazer o melhor com aquilo que você tem disponível nas suas mãos. Dizer que você não tem tempo é uma das maiores desculpas que qualquer pessoa pode inventar. Em 99% dos casos, não é que você não tem tempo, você só não tá colocando o seu eu do futuro como uma prioridade na sua vida. Porque pensa comigo, toda vez que você escolhe passar mais 10 minutos no celular, ao invés de ler um livro, toda vez que você decide gastar o seu precioso dinheiro com coisas inúteis, ao invés de investir na sua educação, no seu desenvolvimento, você tá colocando as suas vontades do seu eu do presente acima dos objetivos do seu eu do futuro. E mais uma vez, só você sabe o quão difícil é ser você. Mas se você quer ter algum resultado diferente do resultado que você tem hoje, você precisa fazer algo diferente daquilo que você faz hoje. E eu sei que isso é óbvio, mas é um óbvio que precisa ser dito. E você tem que saber que existem infinitos problemas que você pode resolver. É só você olhar ao seu redor. O que as pessoas estão dizendo que não gostam? O que as pessoas estão dizendo que elas gostariam que existisse? O que as pessoas estão dizendo que frustra elas? Só que, para você ser capaz de resolver essas coisas, você tem que pagar o preço do esforço, o tempo da disciplina e de aprender a resolver esses problemas. Depois de escolher os problemas certos para resolver, eu saí de uma renda mensal de R$890 por mês quando eu era um estudante de engenharia e passei, 3 anos depois, a faturar de 30 a 50 mil reais por mês consistentemente. Isso quer dizer que isso vai acontecer exatamente assim com você? É claro que não. Eu estava no momento certo, na hora certa, eu tive sorte, eu tive competência, eu agarrei uma oportunidade. Mas se eu fosse começar de novo, eu começaria seguindo exatamente
exatamente o que eu tô te falando aqui. Eu buscaria encontrar problemas para resolver e eu buscaria investir o meu tempo em mim mesmo para cada vez valorizar mais a minha hora. Agora, como foi que eu saí de 30, 50 mil por mês para faturar 30, 50 mil por dia? Eu fiz isso aumentando a escala dos problemas que eu resolvia. E esse é justamente o princípio número 3. Quanto mais pessoas você ajudar, mais dinheiro você vai ganhar. O terceiro princípio, ele sempre foi explorado pela terceira maneira de fazer dinheiro, criando uma empresa com dezenas, talvez centenas, milhares de funcionários para que você conseguisse escalar sua operação e resolver o problema de muitas pessoas ou de outras empresas. Mas é aquilo. Contudo, todavia, entretanto, a gente tem um grande poder na palma das nossas mãos, que nos permite alcançar milhões de pessoas sem necessariamente ter uma empresa gigante. A gente tem a internet. E não é novidade para ninguém que a maioria das pessoas está absolutamente viciada nas suas telas, nos seus celulares, nos seus computadores, nas redes sociais e em ficar online. O grande segredo dos marqueteiros sempre foi e sempre vai ser o mesmo. Coloque o seu negócio onde as pessoas estão olhando. Então, além de conseguir alcançar basicamente todas as pessoas do Brasil, do mundo, com publicações orgânicas ou então gastando dinheiro com anúncio online, você consegue criar negócios na internet que não dependem só de você estar presente, de você estar ao vivo, de você estar um a um para resolver o problema das outras pessoas. E tá tudo bem. Eu sei que eu sou um pouco, provavelmente muito enviesado para te falar isso, porque afinal de contas, hoje esse é um dos meus modelos de negócio. Ensinar as pessoas através de vídeos. Vídeos, por exemplo, como esse daqui que você está assistindo agora. Mas percebe o seguinte, eu demorei algumas horas para criar esse roteiro. Eu gravei e regravei esse vídeo pelo menos 4 vezes. Meu time de editores trabalhou horas e horas para que você visse esse vídeo até o final. Inclusive, obrigado por estar aqui. Foi uma tonelada de trabalho feita, só que uma vez que esse trabalho ficou pronto, tcharam, ele pode ser visto por infinitas pessoas sem que a gente tenha que passar por esse trabalho de novo. Mas se a gente parar pra pensar, isso é meio que mentira, né? Porque na semana que vem a gente vai ter que publicar outro vídeo no canal. Mas assim, você entendeu o meu ponto aqui sem dúvida nenhuma. A gente fez um trabalho uma vez e esse trabalho pode ser replicado. A gente consegue escalar. E eu sei que esse princípio ele pode parecer um pouco distante para a maioria das pessoas. Mas você precisa se concentrar em dar um passo de cada vez na sua jornada de ganhar dinheiro. Primeiro, foca em dominar habilidades de alto valor, habilidades que vão fazer você ganhar dinheiro resolvendo problemas de outras pessoas. Depois que você estiver ganhando dinheiro, você começa a pensar no quê? Como que eu vou fazer para me valorizar cada vez mais e escalar o meu negócio? Só que por último e não menos importante, enquanto você faz tudo isso, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. E esse é justamente o princípio número 4. O melhor empregado que existe é o seu próprio dinheiro. E para te falar sobre esse princípio, eu quero te contar a história do Ronald James Reed. Essa história ela foi retirada do livro A Psicologia Financeira, inclusive é a primeira parte do livro, e o Ronald, ele foi um filantropo, investidor, faxineiro e frentista nos Estados Unidos. O Ronald, ele tinha uma vidinha super discreta. Passou 25 anos consertando carros num posto de gasolina, 17 anos varrendo o chão de uma loja de, acho que era de departamentos, e aí com os 38 anos ele comprou uma casa de 2 quartos por $12 mil. Viveu nela o resto da vida, ficou viúvo aos 50 e morreu aos 92 anos em 2014. E aí foi só quando ele morreu que ele ganhou as manchetes do mundo todo. Ao todo, 2.813.503 americanos morreram em 2014. Menos de 4 mil desses tinham um patrimônio líquido de mais de $8 milhões quando faleceram. E o Ronald Reed era um deles. Todo mundo que conhecia ele ficou em choque, porque ninguém conseguia dizer o que esse cara fez, como é que ele tinha conseguido ganhar tanto dinheiro. E a verdade é que ele era um gestor de tráfego nas horas vagas. Não, mentira. Brincadeiras à parte, não tinha nenhuma história secreta. Nada de bilhete de loteria, herança, ele tava traficando. Não, ele guardou o pouquinho que ele podia todos os meses e ele investiu em ações de empresas que chamam de blue chips, que são empresas grandes que têm um histórico de crescimento consistente. E aí em seguida ele fez o quê? Ele passou décadas repetindo aquilo, investindo um pouquinho todos os meses nessas empresas. E aí um dia ele tinha $8 milhões na conta. Simples assim, de faxineiro a filantropo.
Esse não é um vídeo sobre como investir ou sobre como que eu cuido dos meus investimentos. Quem sabe no futuro eu até posso fazer um vídeo sobre isso. Se você quiser, pode deixar aqui nos comentários o pedido. Mas o que eu quero que você entenda aqui são duas coisas muito importantes. Primeiro, o que vai te fazer rico é você ter fontes de renda que seguem os princípios que eu te falei anteriormente. E segundo, a única coisa que tem o poder de exponencializar o seu dinheiro é o tempo investindo. Não é um superativo que vai ter uma grande valorização. Por isso que você não deve gastar o seu tempo e energia procurando a próxima grande oportunidade do investimento, a próxima criptomoeda que vai valorizar milhões. O que você deve fazer é buscar entender mais sobre os fundamentos dos investimentos e se lembrar sempre, o que deixa os investidores ricos não são as grandes oportunidades, e sim você consistentemente ganhar dinheiro e investir ao longo de muito tempo. Mas é claro, você também não pode viver na função do dinheiro. Tem uma frase que diz que o dinheiro ele é um ótimo escravo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro ele tem que te servir e não o contrário. É no momento que o dinheiro vira o seu mestre que você começa a vender a sua felicidade e a sua alma por dinheiro. Isso tem tudo a ver com o princípio número 5, que é a relação do dinheiro e a sua felicidade. Quando dizem pra mim que o dinheiro não traz felicidade, eu sempre respondo: experimenta não ter dinheiro para as coisas mais básicas da sua vida e você vai ver tudo ficando mais difícil. Porque dinheiro compra experiências, oportunidades, segurança, liberdade, tempo, e essas coisas podem sim te trazer mais felicidade. Mas uma coisa que ninguém te conta sobre o dinheiro é que os primeiros reais que você ganha, eles valem mais do que todos os outros que vêm depois. Basicamente é como se cada novo real que você ganhasse, ele valesse menos do que os reais anteriores. Então você precisa tomar muito cuidado com aquela busca desenfreada por mais. Inclusive tem uma história que em um jantar de um bilionário, 2 escritores estavam conversando. O Kurt, ele olha pro Joseph e diz: o dono dessa festa ganhou mais dinheiro no dia de hoje do que você jamais vai ganhar em toda a sua vida. O Joseph olha pro Kurt e diz: certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. Eu tenho o suficiente. A moral da história é que o capitalismo, ele é ótimo em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Talvez essas duas coisas, elas até andem de mãos dadas por aí. Querer superar as outras pessoas pode sim ser o combustível para você se esforçar mais e melhorar a sua vida. Mas você não pode se esquecer, a vida não é nada divertida sem um senso de suficiência. A fórmula da felicidade é o que sobra dos nossos resultados depois que a gente tira, depois que a gente subtrai as nossas expectativas. No final do dia, dinheiro é um tema complexo que a maioria das pessoas ainda vê como tabu. Algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que são contra ela. Algumas pessoas nascem em economias crescentes que estimulam o empreendedorismo, outras nascem no meio da guerra, na miséria, no caos. E eu não tenho pretensão aqui de ser uma pessoa que entende tudo isso sobre o tema, um Bruno Perini, sei lá, um primo rico. A economia é um assunto absolutamente complexo, e esse vídeo foi feito para pessoas que, assim como eu, não querem ser um especialista no assunto, mas só querem viver melhor. E assim, do fundo do meu coração, eu quero que você mereça e que você conquiste o sucesso financeiro. Não tem nada melhor do que a gente conquistar o que a gente sente que é nosso por direito. E eu desde muito novo senti isso, que era meu por direito e eu queria conquistar. Só que não foi fácil. Mas você nunca pode se esquecer de comemorar e ser grato pelo que você já tem. Lembra do que eu falei? A sua vida hoje é o sonho de muita gente. Se lembra que dinheiro, por mais valioso que seja, em muitas situações da sua vida, ele é só um pedaço de papel. O que importa no final das contas é como que esse pedaço de papel vai te trazer mais tempo, conforto, liberdade, oportunidade, segurança para você e para as pessoas que você ama.